Olá pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Marco Argenton, sou professor de vocês da disciplina de Gestão da Produção e Logística do módulo 3.1. Queria, de prontidão já, desejar um feliz 2014 para vocês, né, que seja um ano excelente, de muitos estudos e muita informação, ok? Preparados para esse novo módulo, preparados para a nossa disciplina? Então vamos lá, vamos começar. Começar pela apresentação da nossa disciplina, a minha apresentação, ok? Já tomaram um tempinho da nossa aula, vamos correr atrás do prejuízo, ok? Pessoal, eu sou graduado em Tecnologia de Processamento de Dados, né, pela Faculdade de Tecnologia aqui de São Paulo, conhecida FATEC, né, um curso de Tecnologia em Processamento de Dados, que hoje se equipara ao curso de Tecnologia de Informação, ou seja, eu tenho o título de tecnólogo, o mesmo título que vocês estão buscando, né, ao final do nosso curso. Tenho especialização e mestrado em Engenharia de Produção pela Unesp de Bauru e trabalho com consultoria, né, nas áreas de controladoria, produção e suprimentos. Trabalho como docente, né, há 6 anos e trabalhei na indústria moveleira durante 12 anos com o cargo de gerente de TI e controladoria, né, desenvolvendo diversas ferramentas e participando ativamente de todo o desenvolvimento desta fábrica. Eu entrei nessa fábrica, ela tinha em torno de 25, 26 funcionários. Até hoje eu tenho contato, desenvolvo trabalhos para esta empresa e hoje ela está na casa dos 100, 110 funcionários. Tá? Além desse trabalho de consultoria, eu também faço parte do PIX. Marco, mas o que é isso? Nunca ouvi falar. PIX é o projeto de extensão industrial exportadora. É um projeto financiado pela Apex Brasil, que é a Agência Brasileira de Promoção à Exportação, que é vinculado ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Esse projeto ele é voltado para micro e pequena empresa. São vários núcleos operacionais distribuídos por todo o país. E eu sou um desses consultores, faço parte do núcleo operacional aqui de Ribeirão Preto, que tem, e esse projeto ele tem como objetivo incrementar a capacidade de competição das empresas e criar uma cultura de exportação através da capacitação dos diretores, dos gerentes, da equipe, né, das organizações, ok? Atendo diversas empresas de todos os segmentos, dos mais variados possíveis, né? A nossa disciplina, a ementa da nossa disciplina: visão estratégica da produção, sistemas produtivos de bens e serviços, arranjos físicos, processos logísticos e sistemas de transportes, gestão estratégica da logística, tecnologias aplicadas à logística, né? A nossa disciplina, gestão da produção e logística. Qual é o nosso principal objetivo, né? Qual é o nosso objetivo para com vocês, alunos? Proporcionar ao aluno a compreensão da gestão da produção e da logística e descrever como as empresas trabalham no desenvolvimento de estratégias de produção de bens e serviços. Ok? Pessoal, a nossa disciplina está estruturada em 9 unidades. 9 unidades. Já mandando um recadinho para vocês. Disciplina longa, muita informação. Saquem a caneta aí, saquem a lapiseira para anotar, né, o que o professor diz nos slides aí, porque temos muita informação, temos muito conteúdo e são apenas 6 encontros. 6 encontros para ver da unidade 1 até a unidade 5. A gente está com um enfoque na produção, na gestão de operações, na gestão da produção. Da unidade 6 à unidade 8, nós mudamos o nosso foco para a logística e o gerenciamento da cadeia de suprimentos e finalizamos com a unidade 9, com as tecnologias aplicadas na produção e na cadeia de suprimentos. Estão com fôlego? Estão preparados? Pessoal, vamos lá, hein? Bibliografia básica: Administração da Produção, de Laugene e Petrônio.
Logística empresarial, processo de integração na cadeia de suprimentos, autor Bauer Sox. E Slack, administração da produção, esse cara aqui é o pai. Ok? Bibliografia complementar, logística e gerenciamento na cadeia de suprimentos, planejamento do fluxo de produtos e dos recursos, logística empresarial, a perspectiva brasileira, e gestão de estoques na cadeia de suprimentos, decisões e modelos quantitativos. Não sei se vocês estão vendo aqui atrás de mim, eu tenho 3 livros, que é bom a gente guardar a cara deles, né? O primeiro, pessoal, para não cair aqui, o Petrônio que eu falei para vocês é esse capão laranja aqui, ó. Ok? Editora Saraiva, tá? Beleza? Muito bom esse livro. O segundo, esse livro aqui também é muito bom. É Administração de Operações de Produção, do Stevenson. Eu usei bastante esse livro na minha dissertação de mestrado, tá? Muito bom esse livro também. E aqui, o pai de todos, Administração da Produção, do Nigel Slack, ok? Esse daqui é a Bíblia da produção, pessoal. Qualquer concurso, qualquer prova de mestrado, qualquer prova de doutorado, esse livro aqui, ó, Administração da Produção, é bibliografia básica. Eu confesso a vocês que eu fiquei uns 3 ou 4 meses não podendo olhar para esse livro, de tanto que eu estudei quando eu entrei para o mestrado. Mas é excelente. Ele é a bibliografia básica no desenvolvimento da nossa disciplina. Ok? Certo, pessoal? Continuando. Pessoal, todas as nossas atividades relacionadas ao sistema estarão disponíveis a partir do dia 10/2 da semana que vem. Então, os fóruns ainda não estão disponíveis, estarão disponíveis a partir do dia 10/2. Lembrando, como a professora Delaine disse, os fóruns, a participação eletrônica, não consta mais no processo de avaliação das disciplinas. Mas é importante, né, dentro desses fóruns, a gente criar uma discussão entre vocês, em que eu possa participar também, ver o entendimento, ok? Não vamos perder essa ferramenta, esse canal de comunicação que nós temos. Nossos plantões. Como nossas atividades no sistema começam a partir da semana que vem, desconsiderem esse plantão aqui de amanhã. Então, nós teremos plantões das 20 às 22 horas. Em quais dias? 11/2, 18/2, 25/2, 4/3, 11/3, 18/3 e 25/3. Ou seja, quase que à risca, né, nós vamos ter aí 2 semanas de intervalo. Nós temos aula hoje e temos aulas na semana que vem. Na semana do dia 17 nós não temos aula, né, de gestão, temos aula de outra disciplina. Aí depois temos mais uma semana de aula, temos o carnaval e aí mais 3 encontros. Todos os nossos encontros nos plantões são às terças-feiras, né, logo depois da nossa aula, das 8 às 10 da noite. Pessoal, vão participar dos plantões, vão trazer as dúvidas, vão criar uma discussão, né? Aproveitem, a disciplina é pesada, muita informação, aproveitem esse tempinho, tirem as dúvidas comigo, né? Fiquem à vontade, a gente está lá à disposição justamente para ajudar vocês, ok? Acompanhe pelo livro, né? Como estudar? Acompanhe pelo livro, os slides de aula, participe das aulas via chat, né? Estamos aqui com a participação especial do nosso querido professor Ricardo Rosseto, está aqui, né? Está entusiasmado, tá esperando a participação de vocês, com perguntas, com os comentários. Não deixem de participar. Façam a leitura dos textos complementares, vai estar tudo disponível para vocês a partir da semana que vem. Organize grupos de estudos, façam as atividades. Lembrando que nós não temos mais atividades avaliativas.
mas nós temos atividades não avaliativas, que vão o quê? Complementar o estudo de vocês, que podem também criar uma discussão no nosso plantão, ok? Pessoal, programem-se. Para cada aula, e serão 6 aulas, eu destinei 2 textos complementares. E eu gostaria muito, peço encarecidamente para vocês, façam a leitura. Aí já vão me perguntar, pô professor, mas não tinha o texto da aula 1. Tudo bem, calma, Mas a partir da semana que vem, tentem ler os textos antes de vir para as aulas. Ou então, depois das aulas, façam a leitura dos textos referentes àquela aula e entrem com a discussão no nosso plantão. Fechado? Para a aula 1, que é a aula de hoje, eu tinha separado um texto falando sobre gerente de produção e outro texto sobre a customização da indústria, um item de cada vez. Para a aula 2, da semana que vem, Fordlândia, a ascensão e queda da cidade esquecida de Henry Ford na selva. Texto muito bacana. E também o texto faço ou mando fazer, que é pertinente ao conteúdo dessa aula. Na aula 3, se puderem, leiam o texto Sistema Toyota de Produção e impressoras 3D já são realidade no país. Aula 4, como a gestão por processos ajudou a Natura a faturar mais e tendências para a logística no século XXI. Na aula 5, o aperto da logística no Brasil e a logística Lean em suas características. E por fim, a nossa última aula, logística consome 13% da receita de empresas no país e logística nos ainda pequenos negócios. Então nós já temos textos direcionados para cada uma das nossas aulas, ok? Não deixem de ler. Combinado? Pessoal, vamos começar, Já perdemos bastante tempo, Passamos por essa fase aqui burocrática de ementa, de apresentação do professor, de não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Vamos começar a falar de produção. Pessoal, desde os primórdios da humanidade, a gente já tem relatos da importância da função produção para o ser humano, Mesmo no desenvolvimento de sistemas produtivos voltados para a subsistência ou para o controle e organização da sociedade, Na época voltado para o artesanato e para a agricultura. Com a chegada da Revolução Industrial, a função produção se torna uma disciplina, específica, onde o olhar dos estudiosos se voltam para a melhoria dessa função produção. Da Revolução Industrial, nós temos a era da produção em massa, se constitui a sociedade industrial. Vários estudos são desenvolvidos para o aumento da produtividade e o incremento da capacidade, dos gargalos que foram gerados na Revolução Industrial. Pioneiro dessa era, nós temos Ford, Taylor e a administração científica. Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão, emerge como uma grande potência industrial. Várias ferramentas e vários conceitos são desenvolvidos no Japão, através do sistema Toyota de produção, que vem para quebrar todos os paradigmas de padronização e produtividade que foram criados na Revolução Industrial e na era da produção em massa. Mais adiante, existe um incremento à administração da produção, é incrementada a administração de operações de serviços. O que isso significa? Os serviços, as organizações produtoras de serviços passam a utilizar todos os conceitos, todas as ferramentas utilizadas na administração da produção, visando o quê? O aumento da produção desses serviços e a melhora da qualidade desses serviços, não é? Tudo isso, e nos dias atuais, existe o quê? Uma grande preocupação com a integração. E quem promove essa integração? É a tecnologia de informação, que vai tornar tudo o quê? Acessível, e todas as informações disponíveis e integradas em todas as funções dentro de uma organização. Um fato interessante,
hoje, né, eu estou num processo de capacitação com 5 indústrias, todas de micro e pequeno porte. Eu tenho uma indústria de móveis, uma indústria que produz tubos de aço, uma empresa que produz doces, uma empresa que produz componentes de borracha e outra empresa que produz cosméticos. Todas elas, a primeira pergunta que eu fiz, vocês possuem um sistema de informação gerencial? Vocês possuem um ERP? Sim, possuímos. Quais são os módulos que estão implantados? Olha, nós começamos a implantação há mais de um ano e nós temos implantado o módulo comercial e o módulo financeiro. A outra falava só o módulo financeiro e tal. Mas nenhuma delas tinha um módulo de manufatura implantado. Alguém sabe me dizer por quê? Já estou cobrando a primeira participação. Alguém sabe me dizer por que o módulo de manufatura, o módulo que faz o gerenciamento da função produção dentro de um ERP é tão difícil de implantar? Será que isso é regra? Quem vai fazer a primeira participação com essa resposta? Estou esperando. Unidade 1. Introdução à gestão da produção, pessoal. Qual é o objetivo dessa unidade 1? A gente conseguir estudar qual é a principal importância, quais são os objetivos da função produção, a sua evolução histórica e tentar entender toda a importância, né, dos modelos de transformação e os processos de transformação existentes dentro das organizações. Perfeito? Pessoal, a essência de qualquer organização é atender às necessidades dos clientes. Essência de qualquer organização, atender às necessidades dos clientes. Como? Fornecendo bens e serviços que atendam às suas necessidades. Não adianta eu ter um excelente sistema de produção, não adianta eu ter um excelente sistema de distribuição, se o produto que eu estou produzindo, se o serviço que eu estou produzindo ou distribuindo e entregando, não atende às necessidades do cliente. Isso é um aspecto muito importante. Okay? A função produção é responsável por todas as atividades e decisões relacionadas à produção e entrega de produtos e serviços. Função produção é central? É central. Por quê? Porque ela é a responsável em gerenciar todos os recursos que são necessários na produção de bens e serviços voltados para o cliente. Ok? Uma definiçãozinha sobre produção. A administração da produção e operações diz respeito àquelas atividades orientadas para a criação de um bem físico ou a prestação de um serviço. Não fui eu que disse, não. Foi esse cara aqui, ó, que é um grande autor também sobre administração de produção e operações. Quando eu falo em operações, eu estou me relacionando ou estou relacionando a serviços. Produção, fabricação e manufatura a bens. Primeira participação, Belo Horizonte. Boa noite, pessoal de Belo Horizonte, muito obrigado. Olá, sobre aquela questão. Acreditamos que seria em decorrência da produção ser específica de cada empresa, não sendo um padrão como é o financeiro das empresas. Obrigado, Belo Horizonte, obrigado pela participação. Perfeito. Além de tudo, pessoal de Curitiba, lá de Dom Bosco, estou gostando de ver, hein? Pessoal animado. Acredito que o módulo de manufatura seja o que tenha mais particularidades de cada empresa. Cada empresa tem a sua forma de produzir, mesmo as que atuam na mesma área. Daí a dificuldade de... Vai descer mais um pouquinho? Daí a dificuldade de implantação. William, muito obrigado pela sua participação. Estou gostando de ver. Mais alguma, Ricardo? Pessoal de São Paulo, lá do Paraíso. Boa noite, Paraíso. Muito obrigado pela participação. O gestor precisa ter todo o processo de carga-máquina, processo de entrada e separação de matéria-prima, logística e toda a parte de custo.
Em resumo, os outros módulos acabam sendo priorizados por terem um conceito mais simples. Perfeito. Pessoal, muito obrigado. Todos estão corretos. E o que acontece? Principalmente uma empresa que não tem ainda um ERP, ela precisa ter duas informações muito básicas para o sistema de gerenciamento da manufatura. E quais são essas informações muito básicas? A minha estrutura de produto, a minha árvore de produto, que é onde compõe, que é composta pela descrição de todos os materiais e quantidades utilizados na fabricação de um determinado produto. E de outro lado, eu preciso o quê? Do processo. Quais são as etapas, quais são as máquinas, quais são os postos de fabricação e quais são os tempos de produção utilizados no processo de fabricação de um determinado produto. Só a partir dessas duas informações que são cruzadas é que eu consigo fazer o planejamento da minha capacidade, consigo fazer o planejamento das minhas necessidades materiais, consigo rodar um MRP. Então, pessoal, o conceito de vocês está perfeito, estou gostando de ver, eu acho que a gente vai se dar bem nesse negócio. Perfeito? Muito obrigado. Quero que continue essas participações, hein? Ó, daqui a pouco tem uma interatividade. A gente vai falar um pouquinho sobre o gerente de produção. Vão pensando aí, ó, qual que é a importância desse cara dentro da fábrica? Como é que as outras áreas enxergam esse gerente de produção? Vai pensando aí, né? Não quero mais participações, quero todos os polos agora, hein? Daqui 15 minutos, 20 minutos no máximo entra a primeira interatividade. Perfeito até aqui, pessoal? Beleza. Vamos falar do dito cujo. Gerente de produção. Para mim, esse cara é o cara. Para mim, esse cara é o cara. Da mesma forma como o professor Ricardo Rosseto vai falar que o gerente de marketing é o cara. Como eu sou da produção, eu vou puxar a sardinha para o meu lado e eu acho que o gerente de produção é o cara. Depois, na matéria dele, na disciplina dele, ele fala que o gerente de marketing é o cara. Beleza? Esse cara, nada mais, nada menos, ele é responsável por administrar todos os recursos que são utilizados no processo de transformação, na produção de bens e serviços. Toda a estratégia que é definida no planejamento estratégico, ele precisa destrinchar e tornar essas estratégias em operações, né? Ele precisa planejar, desenvolver, organizar e controlar todo o sistema produtivo. Ele precisa planejar todos os recursos materiais. Ele precisa estar antenado com aspectos relacionados à globalização, à sustentabilidade, ao meio ambiente, aspectos pessoais, porque ele está lidando com pessoas que estão envolvidas no processo de fabricação. Ou seja, a vida do cara não é fácil. Não é fácil mesmo. Além de tudo, se relaciona com todas as áreas da organização. Lógico. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Agora, todas as empresas têm um gerente de produção? De uma certa forma, sim. E não necessariamente essa empresa é produtora de algum bem. Da indústria automobilística, eu tenho a figura do gerente industrial, do gerente de produção. Nas empresas de distribuição, eu tenho uma outra nomenclatura. Eu tenho o gerente de tráfego, eu tenho o gerente de logística. Num hospital, eu tenho o gerente administrativo ou gerente geral. Nos supermercados, eu tenho os gerentes de loja. E nada mais é que dentro das especificações de cada ramo de atividade, são um gerente de produção. Ok? Falar um pouquinho sobre competência. Não, volta aqui, Marco. O que você está fazendo? Olha lá. Características da competência central. Mas, Marco, o que é isso? Competência central. Competência central. Imaginem duas empresas. A primeira é a Nike e a segunda é a 3M. Qual é a competência central da Nike?
A Nike é referência em design, em comercialização, não é? A 3M, por sua vez, ela é referência e tem como competência central a inovação, desenvolvimento de novos materiais, de novos revestimentos, de novos tipos de adesivos. Beleza. Essa competência central, ela é uma fonte de vantagem competitiva para essas empresas? É, e muito, não é? É isso que as diferencia, e numa escala muito grande, dos seus concorrentes. Por quê? Essa competência em design, essa competência em comercialização, essa competência em inovação, dificilmente é copiada pelos concorrentes. E isso permite o quê? Uma grande gama de aplicações potenciais e uma grande variedade de mercados. Ótimo! Parabéns para a Nike, parabéns para a 3M. Só que, por trás disso, eu preciso de uma função produção. Perfeito? Sou ótimo em design, sou ótimo em comercialização, mas eu não tenho uma função produção, eu não tenho um processo produtivo que evidencie essas minhas qualidades, beleza, não serve de nada. Da mesma forma para a 3M. Se essa função produção não é capaz de inovar, não é capaz de criar novos produtos, de pouco adianta. Tenho a competência central, mas a minha função produção, ela é central. Por quê? Porque é ela que vai utilizar todos os recursos necessários para a produção de um produto com design, um produto inovador, que é a razão de existência da empresa. Beleza? Só que essa função produção dentro da organização, ela é central, mas ela é única? Não, ela não é única. Muito pelo contrário, ela tem uma interligação muito grande com as outras áreas da organização. Vamos falar um pouquinho sobre isso. A grosso modo, são essas as áreas que eu encontro dentro de uma organização. Variam de produção, de empresa para empresa, de organização para organização, mas a grosso modo são essas. As áreas em verdinho aqui são as áreas centrais. E as em roxinho são as áreas de apoio. As áreas centrais, pesquisa e desenvolvimento, responsável pelo desenvolvimento de novos produtos. A área de marketing, responsável pelas estratégias de comercialização, definição dos objetivos, identificação das necessidades dos consumidores. E a nossa função produção, que nada mais é do que responsável pela produção e entrega dos bens e serviços produzidos na organização. Com o apoio da engenharia de processo, que é ela que determina qual é a melhor maneira de se produzir e determina quais são os materiais que vão ser utilizados que compõem um determinado produto. A área de finanças, que controla e gerencia todos os recursos financeiros da organização. A área de RH, responsável por captar, desenvolver e manter todos os recursos humanos existentes dentro da organização, e tudo isso com um apoio extremamente importante da tecnologia de informação. Hoje, sem informação, a gente não faz nada, não é? E como funciona essa integração, Faz de conta que eu trabalho numa organização, sou gerente de produção dessa organização. E o nosso professor Ricardo aqui é o gerente de marketing desta organização. O Ricardo, que é o gerente de marketing, em conjunto com a área de pesquisa e desenvolvimento, fez uma alteração em um dos nossos produtos, que já existem no nosso composto, e através dessa modificação, ele vai conseguir atender uma necessidade do cliente que foi observada
E através disso ele vai conseguir aumentar as vendas deste produto em 60%. E aí na nossa reunião de planejamento ele vira para mim e fala assim, olha Marco, esse produto aqui a gente vai aumentar a nossa produção em 60%. Aí eu vou virar para ele e falar assim, como? Vender você vai conseguir, mas hoje eu não tenho capacidade para produzir essa quantidade de produtos que você está me falando. Vou precisar o quê? Das informações, né, da quantidade que você está prevendo. E eu, como gerente de produção, com o auxílio da engenharia, nós vamos determinar qual é a nova capacidade que o meu processo de fabricação vai ter que ter para absorver esse aumento de 60% deste produto modificado que o Ricardo vai vender. Perfeito. A área de engenharia e os meus estudos indicaram que eu vou precisar fazer um investimento em maquinário, mais um treinamento do pessoal, para quê? Investimento mais treinamento, aumento de produtividade, mais alguns equipamentos, eu consiga, né, atingir aquilo que o Ricardo falou que vai vender. Perfeito, cheguei no número, falei, olha, eu vou comprar mais um equipamento, vou treinar mais um determinado setor, o outro setor que é onde as modificações vão mais impactar, perfeito, né? Passo a informação para a área de RH, que vai desenvolver esses treinamentos de capacitação, e aí eu passo a informação para o meu financeiro, os investimentos que eu vou ter que fazer. Aí o financeiro vira para mim e fala assim, mas a gente não tem dinheiro para comprar tudo isso. E agora? Está vendo como é fundamental, como uma coisa está ligada à outra, né? O que a gente vai ter que fazer então? Sei lá, encontrar uma outra maneira. Mas o importante aqui é o quê? A gente falar sobre esse relacionamento que todas as áreas devem ter com todas. E isso é um dos grandes problemas que a gente encontra nas empresas. Falta de comunicação. Sabe aquele negócio da visão sistêmica? Pois é, tem muita organização que ainda não se vê dessa forma. Beleza? Tranquilo até agora? Alguma dúvida? Estão assustados? Vamos continuar. Esse quadrinho aqui é apenas para demonstrar o quê? E as áreas centrais das organizações, a área de marketing, a área de pesquisa e desenvolvimento, a área de produção, elas vão ter que desenvolver as suas tarefas, desenvolver os seus trabalhos de acordo com as necessidades de cada ramo de atividade. Marketing e vendas é responsável pelas estratégias de comercialização, política de preço, desenvolvimento de campanhas promocionais, de propaganda, de acordo com as características de cada ramo de atividade. Pesquisa e desenvolvimento vai desenvolver novos produtos, de repente desenvolver novos processos, levando em consideração desculpa, eu esbarrei aqui, para cada ramo de atividade. Da mesma forma, a produção vai ser responsável pela produção e a entrega de produtos ou serviços, levando em consideração as características de cada ramo de atividade da organização ou do sistema de produção que você está trabalhando. Perfeito? A função produção, ela é muito extensa, né? A disciplina produção, a área da engenharia de produção, ela é muito extensa. Normalmente, nós dividimos essa função, produção, ou a engenharia de produção, em 3 grandes blocos. A área de projeto, a área de planejamento e controle de produção e a área de controle e melhoria. A parte de projeto, que é a parte em que a gente mais dá enfoque na nossa disciplina, é responsável pelo projeto da produção, projeto de bens e serviços, projeto do processo, estudo de tempos, projeto de automação industrial, o projeto da rede de operações, o projeto do meu arranjo físico ou layout. Planejamento e controle da produção é responsável pelo dimensionamento da capacidade, pelo planejamento da minha produção, pela minha previsão e planejamento da demanda, pelo planejamento dos meus materiais, pelo controle do meu estoque, pelo controle e gerenciamento da minha cadeia de suprimentos.
A área de controle e melhoria, ou bloco de controle e melhoria, responsável pelos controle e melhoria da produção, controle e melhoria dos processos, estudo e metodologia para prevenção de falhas, estudos e controles para melhorias da qualidade, né, e para melhorias do processo produtivo como um todo. Entenderam? 3 grandes áreas: projeto, planejamento e controle da produção e controle e melhoria. Nosso enfoque: projeto. Ok? Isso nada impede que de repente pode surgir uma perguntinha sobre planejamento de materiais. Lá no último módulo a gente vai falar um pouquinho sobre MRP. Combinado? Fique à vontade. A evolução. É importante a gente falar um pouquinho, a gente já falou um pouquinho lá no início, né? E faz parte do nosso conteúdo também. Mas é importante a gente ter uma ordem cronológica, né, de como houve essa evolução no processo produtivo. Lá nos Homens das Cavernas, nos primórdios da humanidade, eles tinham uma preocupação muito grande no desenvolvimento de ferramentas e utensílios que eram voltados para o sistema de produção que eles tinham na época, que era de subsistência, né? Já existiam as primeiras trocas, né, de ferramentas, de utensílios e tal. Beleza. Na Idade Média, até outro dia eu estava de férias em casa, estava vendo aquele filminho Coração de Cavaleiro, e tinham aqueles artesãos, né, que faziam as armaduras de ferro, né, que eles utilizavam nas competições. Era bem aquilo. Ou seja, já existia uma produção sob encomenda, sob medida, sem padrão, não tinha padronização. Já existia a preocupação do treinamento dos jovens aprendizes, né, que iam levar o ofício adiante. Já existia o quê? O estabelecimento de prazos de entrega e já era possível calcular o custo de produção, o custo do meu produto, né? Não existia escala, né? Como eu já disse, era produção sob encomenda. Saindo na Idade Média e entrando no século XVIII com a Revolução Industrial, ou seja, com o surgimento da máquina a vapor e da mecanização do meu processo produtivo, a exigência pela produção de maiores quantidades passou a ser prioridade, né? Já existia uma padronização dos meus processos e a produção passou ao quê? A ser mais estudada. Chegando no século XIX e XX, com a formação da nossa sociedade industrial, na formação da disciplina produção, né? Vários estudos sendo desenvolvidos e com o intuito de incrementar cada vez mais o meu volume de produção. Várias das ferramentas e metodologias utilizadas até hoje no gerenciamento da produção foram desenvolvidos nessa época, né? Aqui surge a era da produção em massa, por Ford, mas surge o planejamento e controle da produção, planejamento de materiais, os estudos do tempo, os estudos do layout e os estudos de arranjo físico são desta época. Okay? A partir da década de 60, já tinha um sistema Toyota de produção e passa-se a ter uma visão sistêmica das organizações. Ou seja, a organização é formada por partes que interagem entre si e a organização faz parte de um todo maior. Escritores como Deming e Juran começam a publicar as suas primeiras obras voltadas para aumento da qualidade e aumento da produtividade. E por fim, a partir da década de 90, nós chegamos à era da informação, principal recurso, o conhecimento, né? Os primeiros impactos da globalização, um aumento maior da utilização da tecnologia de informação, preocupações com a qualidade de vida no trabalho, preocupações com a eliminação de desperdícios na produção, né? Tudo isso a partir da década de 90. Ok? E chegamos à nossa primeira interatividade. Lembra que eu já tinha feito a chamada lá atrás, hein?
Quais são as principais atribuições de um gerente de produção, na opinião de vocês? Como ele deve ser visto pelas outras áreas da organização? Qual a opinião sobre vocês sobre esse cara aí? Você acha que a vida dele é mole, não é, trabalha muito, trabalha pouco? Quais são as responsabilidades dele? Respondam aí, mandem as respostas que a gente vai comentar logo em seguida. E aí, pessoal, já temos a nossa primeira resposta aqui. O pessoal tá rápido no gatilho, hein? Gostando de ver. Pessoal da Lafayette, aqui de Ribeirão, obrigado pela participação. Resposta coletiva. O gerente de produção assegura o cumprimento das metas dentro dos padrões de qualidade, custos, prazos e etc. Ele acompanha, supervisiona, estuda, define e elabora procedimentos para o desempenho da produção. Poxa, estão gastando verbo, hein, pessoal? Bacana. Pessoal de Paranapanema, obrigado pela participação, pessoal. Os alunos relatam que ele deve ser uma pessoa antenada no mercado, saber o que, de qual forma e para quem produzir. Pessoal, ó, uma resposta já está complementando a outra, no final a gente vai ter todo o conceito. Pessoal de São José dos Campos, responsabilidades, melhoria, obrigado pela participação, pessoal de São José. Melhoria de processos, monitoramento, qualidade, pontualidade na entrega de resultados. Ele deve ser visto como um facilitador, onde sua principal função é comandar o processo produtivo.
Que é isso? Muito boa, os alunos de São José. Pessoal de Jundiaí, doutor Leandro. Leandro, um abraço, mais uma vez obrigado, bom ano para você. A turma responde, atender a demanda do planejamento e conduzir seus subordinados. Perfeito. Pessoal da Lafayette, ó, o José Lima. Obrigado, José Lima, pela sua participação. Atribuições. Gerenciar custos, pessoal, qualidade do produto, matéria-prima e etc. Ele deve ser visto pelas outras áreas como uma pessoa importante, pois controla todo o processo produtivo. Muito boas participações. São José do Rio Preto. Obrigado pela participação, pessoal de São José. Deve estar sofrendo com o calor que nem a gente está sofrendo aqui em Ribeirão. As principais atribuições de um gerente de produção são ter uma ampla visão do negócio, analisar o estoque disponível, controlar matéria-prima, gestão de funcionários, prazos e custos. Deve ser visto como um gestor com poder de decisão. Bom, essa já é uma pergunta que eu não posso mais fazer na prova, porque todo mundo já sabe, né? Aí ficou fácil. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês. Todas as respostas estão corretas. Enfatizaram mais os processos de decisão, outros enfatizaram mais os processos operacionais, mas ele é, de uma certa forma, responsável pelo todo o processo de produção, tanto de forma estratégica como de forma operacional. É ele que é responsável pela produção, pela capacidade, pelo planejamento da demanda, pelo gerenciamento do planejamento das necessidades materiais, pelo controle dos estoques, pela gestão do fluxo, né, da logística interna de todo o processo. Tem que lidar com pessoas. Que coisa mais difícil do que lidar com pessoas? Né? Olha a responsabilidade do cara. Pessoal, eu costumo, né, todo final de aula, eu coloco lá, eu vou postar para vocês, material complementar da aula 1, que são alguns trechinhos de livros, algumas anotações que eu trago, né? Cabeça de um senhor de quase 40 anos já não consegue gravar tudo também, ok? Mas olha, eu achei um textinho muito legal que faz a diferença entre bons gerentes e maus gerentes, né? Tudo bem que eles são gerentes de produtos, mas a gente tem uma visão, né, e a gente pode adequar esse cargo do gerente de produção. Presta atenção. Bons gerentes conhecem o mercado, o produto e a concorrência, aceitam total responsabilidade e medem-se pelo êxito do produto. E os maus gerentes? Têm desculpa para tudo. Bons gerentes não deixam todo o seu tempo ser absorvido, gerenciam a equipe, definem claramente o que gerenciam e a entrega do que, né? Do que será entregue. E os maus gerentes? Se sentem melhor se descobrirem como fazer. Bons gerentes criam materiais de apoio. E os maus gerentes? Reclamam de perder muito tempo respondendo a questionamentos, apagam incêndios o tempo todo, forças superiores não deixam as coisas acontecerem e previrão falhas. Bons gerentes focam em equipe e receita e clientes. Definem bons produtos que podem ser executados com um bom esforço. E os maus gerentes? Definem bons produtos que não podem ser executados ou deixar a engenharia criar. Bons gerentes fazem perguntas à imprensa. Maus gerentes acham que a imprensa é burra porque não entendem seus conceitos. Bons gerentes pecam pelo lado da clareza ou, ao invés de ficar explicando o óbvio, definem seu trabalho e seu êxito. Maus gerentes nunca explicam o óbvio, querem que alguém lhes diga o que fazer. Bons gerentes mandam seus relatórios de andamento dentro do prazo toda semana porque têm disciplina. E os maus gerentes esquecem de mandar seus relatórios de andamento no prazo porque não dão valor à disciplina. Pessoal, a coisa é séria. Fiquem tranquilos que esse materialzinho vai estar disponível para vocês. A última participação aqui da Lafayette, o aluno Rafael de Castro. Rafael, muito obrigado pela sua participação, viu? Dentre elas, o planejamento, controle e análise da qualidade da produção deve estar presente em todo o ciclo
da produção, tendo todas as informações do andamento e qualidade do produto ou serviço. Deve ser visto como parte primordial do processo, sendo responsável em fornecer informações em tempo real. Maravilha! Muito obrigado. Pessoal, o importante é que todos vão concordar comigo que a função do gerente de produção é extremamente árdua, extremamente importante. Lógico que não mais e também não menos do que os gerentes das outras áreas, ok? Mais uma vez, adorei as participações. Eu duvido que vocês consigam mandar mais participações na próxima interatividade. Aposta feita. Quero só ver. Pessoal, todas as organizações, de alguma forma, produzem bens ou serviços, ok? Claro isso? Todas as organizações, de alguma forma, produzem bens ou serviços. Na produção desses bens ou serviços, ela pode se utilizar de um processo de transformação ou de vários processos de transformação. E qual que é a definição desse processo de transformação? A transformação refere-se ao uso dos recursos, inputs, entradas, para mudar o estado ou a condição de algo para produzir bens ou serviços. Input, entrada, processo de transformação, saídas. Quais são essas saídas? Bens ou serviços. Entrada, processo de transformação, saída. Mas só na produção de bens e serviços eu utilizo esse modelo de transformação? Comecem a refletir, pessoal. Para tudo que a gente faz na vida, eu utilizo um sistema de transformação, um processo de transformação, um modelo de transformação. Se eu vou tomar alguma decisão, eu tenho como entrada, como input, informações, processo essas informações e as transformo em decisões. Qualquer produção, qualquer coisa que nós formos fazer, a gente vai utilizar um modelo desse. Entrada, input, processo de transformação e saída de alguma coisa. Concordam comigo ou não? Se não concordam, mandam aí o questionamento para a gente discutir. Ok? Beleza. Vamos aumentar um pouquinho, vamos explorar esse modelo de transformação. Essas minhas entradas, esses meus inputs aqui, são todos os recursos necessários na transformação para bens e serviços. Input. Todos os recursos necessários na transformação para bens e serviços. Essas entradas, estes recursos, nós podemos dividir em dois grandes blocos. Recursos a serem transformados. São todos aqueles recursos que podem ser tratados, transformados ou convertidos, ou seja, sofrem a ação de alguma coisa. Esses recursos a serem transformados, eu posso dividir também em três grandes grupos. E quais são esses três grandes grupos? Materiais, consumidores e informações. Ixi, o Marco está ficando louco, vai processar consumidor. Calma que a gente vai chegar lá. Vocês vão ver aqui, não estou falando besteira. Outro grande grupo. Recursos a serem transformados, podem ser tratados, transformados e convertidos, que são materiais, consumidores e informações. Recursos de transformação, os inputs, né? Também são recursos. Esses recursos de transformação são os que agem sobre os recursos a serem transformados. Três grandes blocos também. Pessoas, equipamentos e instalações. Recursos a serem transformados.
materiais, consumidores e informações, e o que age sobre esses recursos, o que age sobre os materiais, sobre as informações e sobre os consumidores, as pessoas envolvidas no processo, os equipamentos e as instalações do meu processo produtivo. Tudo isso formam os recursos necessários para a transformação e a criação de um bem ou serviço. Perfeito? Dúvida? Todo mundo quieto? Parece que ficou assustado. Recordando, inputs, todos os recursos necessários para a transformação em bens e serviços. Os inputs podem ser divididos em duas categorias: recursos a serem transformados, que serão aqueles que poderão ser tratados, transformados ou... Pessoal lá de Jundiaí, Leandro, professor, podemos afirmar que os grupos de input são 6 M's? Não entendi, Leandro. Dá um pouquinho mais de explicação para a gente poder... o que seriam 6 M's? Me fugiu da cabeça agora. Ok? Então, os recursos a serem transformados: informações, consumidores e materiais. O que agem sobre os recursos a serem transformados? Os recursos de transformação: pessoas, equipamentos e instalações. Ok? Fechado? Cai na prova, hein? Notou? Eu tenho processos que são predominantes processadores de materiais, que são as manufaturas, os armazéns, as empresas de transporte, as empresas de varejo em geral, as empresas de transporte de carga, as empresas de mineração e extração. Empresas predominantes no processamento de informações: os contadores, os serviços de notícias, os bancos, empresas de pesquisa de marketing. Agora o Leandro, abriu o leque aí. O Leandro é o tutor lá de Jundiaí, muito participativo. Obrigado pela sua participação, Leandro. 6 M's que ele quis dizer é o quê? Matéria-prima, mão de obra, meio ambiente, máquinas, métodos e medição. Beleza, Leandro? Tá afiado esse bimestre, hein? Gostei de ver. Obrigado pela participação. A gente pode classificar todos os recursos dessa forma também, ok? Mas vamos continuar nos nossos 6 aqui. Informações, consumidores e materiais, pessoas, instalações e equipamentos, né? Esses não são 6 M's, mas são 6 recursos, 6 grandes categorias que a gente vai utilizar aqui na nossa disciplina. E as empresas praticamente processadoras de consumidores são quem? Os dentistas, a nossa faculdade, os teatros, os cabeleireiros, empresas de transporte de pessoas, os parques temáticos. Vamos dar uma exemplificada melhor nisso daqui, né? Todo o processo de transformação, ele está intimamente ligado aos inputs. Lógico, se eu trabalho com fabricação de móveis, o meu processo de transformação é voltado pela transformação de materiais como MDF, compensado, madeira, né? Ou seja, eu preciso desenvolver o meu processo de transformação de acordo com o input que está entrando, levando em consideração o que eu quero soltar lá no final. Ok? Quando a gente fala em processo de transformação, basicamente de materiais, eu posso tratar esse processamento de 4 formas. E quais são essas formas? Eu posso fazer a transformação das propriedades físicas dos materiais, que é o que acontece na maioria das operações produtivas, né, dos meus sistemas de manufatura. Ou seja, eu pego uma matéria-prima e a transformo num produto acabado. Isso é transformação da propriedade física do material. Empresas que trabalham com mudança na localização de materiais são as empresas de transporte de cargas, os correios, ou seja, elas pegam os materiais de um lugar
e levam para outro lugar. Empresas que mudam a posse dos materiais ou dos produtos, que são a maioria das empresas de varejo, as lojas de departamento, as revendedoras de veículos. Ou seja, elas compram de alguém, elas transferem a propriedade desse alguém para elas mesmas e revendem essa mercadoria e transferem a propriedade delas para a pessoa que está comprando. Este é o conceito. E por último, empresas que trabalham com materiais mais estocagem, ou seja, empresas específicas que apenas estocam, acomodam ou armazenam materiais. Tem empresas que fazem só isso. Eu tenho um sistema produtivo, produzo um determinado produto, mas eu não tenho área útil para armazenar este produto. Eu contrato uma empresa especializada em armazenagem que vai fazer o acondicionamento desses produtos que eu fabriquei e, além de tudo, vai ser responsável pelo gerenciamento, né, deste material no estoque. Então, processamento de materiais está relacionado com a transformação física, a mudança de localização, a mudança de posse e a estocagem. Ok? As empresas que trabalham com processamento de informações, elas vão praticamente ou basicamente elas podem fazer a transformação das propriedades informativas da informação. Frase bacana, né? Profunda. Transformação das propriedades informativas da informação. Nossa, Marco, que perereco é esse? Nada mais é do que transformar um dado em uma informação. Quem faz isso? Os contadores. Os escritórios de contabilidade, eles não captam todas as informações das empresas que são seus clientes e todas essas informações não viram um balancete, um demonstrativo no final do mês? Essa informação não teve as suas propriedades transformadas? Os analistas financeiros, não coletam dados e transformam esses dados? Os softwares de BI, né, não acessam os bancos de dados, captam as informações para transformar essas informações em relatórios gerenciais que vão facilitar a tomada de decisão. Eu trabalhei esses dados, eu trabalhei essas informações. Tem as empresas que trabalham com a mudança da posse das informações. As empresas de pesquisa, de marketing, ou as pesquisas de mercado, elas não tiram a informação do consumidor e levam para ser trabalhadas em outro lugar e as transformam? Tirei a informação que era do consumidor e estou levando para uma organização. Mudança da localização das informações. São as empresas de telecomunicação, não é? Bom, hoje eu tenho uma informação, preciso mandar um e-mail, né, de uma determinada informação para fulano de tal. Quem é o responsável para mudar a localização dessas informações? Uma empresa de telecomunicação, né, que vai pegar meu e-mailzinho e vai levar para lá. Beleza? E as empresas de estocagem de informação. Uma biblioteca estoca informação? Nossa, estoca e como? Mas nós temos as empresas de estocagem de dados virtuais, né? A gente tem os data warehouse da vida aí, beleza? Né? Desde que essas informações sejam ordenadas e sejam gerenciadas. Ok? E por último, nós temos as empresas que processam consumidores. Processam consumidores. Organizações ou profissionais que fazem a transformação das propriedades físicas. Um cabeleireiro muda a propriedade física de uma pessoa? Muda. Corta o cabelo. Né? Inclusive esse professor aqui está precisando cortar o dele. Um cirurgião plástico muda a propriedade física? Oxe, como muda, né? Hoje diminui nariz, dá uma esticadinha aqui, tira não sei o que, aumenta não sei o que lá. Está transformando a propriedade física das pessoas.
As empresas que trabalham com consumidores mais voltadas para a acomodação são os hotéis, as pousadas, os resorts. Empresas que trabalham com a mudança da localização dos consumidores. As empresas de transporte coletivo, os táxis, as empresas de transporte aéreo, o metrô. Mudam a localização dos consumidores? Sim. Transformação do estado fisiológico. Organizações que alteram o estado fisiológico das pessoas, os hospitais. Não alteram o estado fisiológico das pessoas? Alteram. Transformação do estado psicológico. Todas as organizações voltadas para o entretenimento, teatro, TV, rádio, parques temáticos, têm como objetivo transformar o estado psicológico das pessoas, bem como nas clínicas psiquiátricas. Ok? Então eu tenho processamento de materiais, processamento de consumidores e processamento de informações, cada uma com suas características particulares. Ok, pessoal? Pessoal, esse quadrinho aqui é só um resuminho, né? Ó, materiais, informações, consumidores, propriedades físicas, informativas, posse, localização, estocagem, estado fisiológico e estado psicológico, para facilitar o estudo de vocês. Tá? Não vou ler esse quadrão aqui, porque estou repetindo aquilo que a gente já falou até aqui para trás. O professor aqui foi amigo de vocês, fez um resumão, colocou no quadro para facilitar o estudo de vocês. Perfeito? Agora, se todos os outputs, né, são diferenciados entre bens e serviços, ok? Esses são os dois grandes grupos de outputs, bens e serviços. Tem características, né, que um tem e que o outro não tem. Por exemplo, vou colocar uma linhazinha aqui. Fazer um quadrinho, né? Dando uma facilitada aí para o pessoal estudar também. Para a gente explicar direitinho. Não, aqui e aqui. E tangibilidade. Um produto é tangível? Sim, consigo pegar um produto, né? Tangibilidade, produto. Sim. Agora, um serviço, ele é tangível? Não, não é tangível. Com relação à estocabilidade, eu posso estocar produtos acabados? Sim, consigo estocar produtos acabados. E serviços, eu consigo estocar? Não, serviços eu não consigo estocar. Transportabilidade. Aí eu quero ver se vocês vão entender. Um produto, ele é transportável? Eu consigo transportar um produto, né? Se eu pegar essa caneta, eu posso levar ela para onde eu quiser. Ok? Posso pegar a câmera e levar ela para onde eu quiser. Posso pegar a lousa e levar para ela onde eu quiser. Então, um produto é transportável? Um bem é transportável? Sim. E o serviço é transportável? Não. O que eu transporto são os recursos que eu utilizo para prestar o serviço e não o serviço. Simultaneidade. O que acontece? Quando eu presto um serviço, automaticamente eu estou produzindo e entregando este serviço ao mesmo tempo. Diferente do meu produto, que primeiro eu produzo e depois eu vou entregar. Então, a simultaneidade está relacionado a produção e entrega. Ok? Então, um produto, ele não tem simultaneidade e um serviço tem simultaneidade. Contato com o consumidor. Grande parte, ou eu posso colocar quase que na totalidade,
todos os produtos tangíveis, produtos, seu processo de produção não tem nenhum contato com o consumidor. Então, o contato com o consumidor é baixo. Diferente do serviço, que a sua produção, na maioria das vezes, tem um alto grau de contato com o consumidor. Então, alto grau de contato. E a qualidade? A qualidade do produto, né? A qualidade do produto, ela é muito mais perceptível, não é? Eu consigo pegar o produto, eu consigo analisar todos os aspectos, forma, né? Então, ela é bem perceptível. E um serviço? Um serviço é difícil de julgar porque eu posso achar de uma forma, vocês podem achar de outro, né? Então, o serviço normalmente é mais difícil de julgar a qualidade do que o produto, né? Então, qualidade é de fácil julgamento e para o serviço é de difícil julgamento. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Mas, mais uma vez, o professor está ajudando vocês e eu fiz esse quadrão bonito aqui, né? Que faz essa diferenciação. Bens puros são tangíveis, podem ser estocados, a produção precede o consumo, baixo nível de contato com o consumidor, pode ser transportado e qualidade evidente. Já os serviços puros são intangíveis, não podem ser estocados, a produção e o consumo são simultâneos, alto nível de contato com o consumidor, não pode ser transportado e é difícil julgar a qualidade. Beleza? E aqui numa escala de serviço puro para bem puro. Né? A gente não vai nem falar em sistema produtivo, a gente vai ver mais para frente. Perfeito, pessoal? Agora que eu quero ver. Interatividade. Pessoal, tenho 3 organizações diferentes, 3 ramos de atividades diferentes. Tenho um aeroporto, eu tenho um supermercado e um montador de veículos. Quais são os recursos de transformação desses 3 caras aqui? Quais são os recursos a serem transformados? E quais são os outputs desses caras aqui? Para não ficar, nossa interatividade tem só 3 minutinhos, vamos focar só nesses 2 aqui, ó. Aeroporto e supermercado. Ok? 3 minutinhos a gente já volta. Cada um dos recursos e os outputs. Estou esperando.
Olá pessoal, retomando, quero ver as participações. Olha lá, já tem uma aqui, ó. Pessoal lá de Curitiba, o aeroporto, recursos de transformação, avião, recursos transformados, consumidor, tipo de transformação, mudança de local, output, consumidor em novo local. Bacana, obrigado pela participação. Jundiaí, o Israel e a Jéssica, obrigado pela participação, Israel, obrigado, Jéssica. Do aeroporto, recursos de transformação, check-in, plano de viagem, etc. Recursos transformados, roteiro, os outputs, a viagem. Obrigado pela participação. São José dos Campos, obrigado pela participação. O aeroporto, recursos de transformação, aeronaves, aeroporto, recursos transformados, pessoas, combustíveis, os outputs, o transporte. Obrigado pela participação, alunos de São José. Pessoal de Paranapanema, no caso dos aeroportos, passagens, cliente, viagem. Obrigado pela participação, a gente vai discutir isso, deixa passar todas as participações. Pessoal lá de São José do Rio Preto, aeroporto, de transformação, avião, transformados, passageiros, outputs, deslocamento. Do supermercado, de transformação, caixa, transformados, o consumidor, os outputs, a venda do produto. Obrigado, foi o único que respondeu, conseguiu responder do supermercado. Obrigado pela participação. Supermercado, produtos, vendas igual viagem. Obrigado pela participação. Pessoal aqui da Lafayette, José Lima, obrigado pela participação, José Lima. Aeroporto, pessoas, localização e destino, e no caso do supermercado, produtos, mudança de posse e consumidores. Né, já deu uma misturada também com o processo de transformação. Valeu, pessoal, obrigado pela participação. De uma maneira geral, apenas dando a gente vai dar uma lapidadinha aí nas respostas de vocês, mas, basicamente, num aeroporto, quais são os recursos de transformação? O avião é um recurso de transformação ou é o processo de transformação em si? Parem e pensem. Será que não é o processo de transformação? Os recursos de transformação de um aeroporto. As esteiras, pessoal do check-in, os carrinhos de transporte, não é? Quais são os recursos que vão ser transformados? Pessoas, passageiros e carga a ser transportada. Perfeito? Qual é o resultado disso? Cargas e pessoas transportadas, deslocadas. Concordam comigo? Se não, coloca um comentário aí para a gente entrar na discussão. Num supermercado, quais são os recursos de transformação? Todo o pessoal que trabalha no supermercado, os caixas, as gôndolas, não é? Os equipamentos. Os recursos transformados. Quem vai ser transformado dentro do supermercado? O produto e o consumidor. São as pessoas. E como resultado, o que eu quero no supermercado? O que eu quero no supermercado? Que as pessoas e os consumidores saiam juntos. Não é isso? Eu quero que o cara entre no meu supermercado, encontre o produto e saia com o produto. Perfeito? Ou não? Se alguém tiver algum comentário, pode colocar aí, pessoal. Vamos criar a discussão. Pessoal, muito obrigado pelas participações. Estou adorando, quero que continue dessa forma, né, enriquecendo a nossa aula. O Leandro, lá do tutor, lá de Jundiaí. Por favor, explicar novamente o avião como recurso transformado e não de transformação. Não, Leandro. O negócio é o seguinte. Eu estou colocando o avião como o processo de transformação. Eu não coloquei o avião nem como recurso de transformação e nem como recurso transformado. O processo de transformação ocorre dentro do avião. Posso utilizar dessa ótica. Também posso colocar
o avião como um recurso de transformação, sem problema nenhum, mas nunca como um recurso a ser transformado. Perfeito? Obrigado, Leandro, pela sua dúvida. Muito pertinente. Pessoal, conseguimos matar a unidade 1. Maravilha! Né? Falta só 8 em 6 encontros. Ou melhor, agora em 5. Falta 5 minutinhos para acabar a nossa aula. Unidade 2, pessoal. Visão estratégica da produção. E qual é o objetivo da unidade 2? Entender todo o setor de produção, né? Mas sobre o enfoque de um entendimento como função estratégica. Ou seja, como é que a minha função produção vai influenciar ou poderá ser influenciada pelas estratégias que estão sendo desenvolvidas, né, e elaboradas pela organização. Nessa unidade 2 também, a gente vai analisar o papel estratégico dessa função produção e os objetivos de desempenho. Nós temos 5 objetivos de desempenho: qualidade, rapidez, confiabilidade, flexibilidade e custo. A gente vai o quê? Estudar qual é a importância de cada um desses objetivos e qual é a relação entre eles. A gente vai estudar e falar um pouquinho sobre a rede de operações produtivas. Toda organização faz parte de uma rede de operações. Atrás de mim eu tenho os meus fornecedores, que possuem seus fornecedores, que também possuem seus fornecedores. Da mesma forma, eu tenho clientes que podem ter seus clientes, que consequentemente vão ter seus clientes. Então toda organização faz parte de uma rede de operações, né? E a gente vai discutir também quais são os aspectos essenciais no projeto da localização das minhas unidades produtivas, da minha fábrica. Eu preciso ficar mais perto do meu consumidor ou eu preciso ficar mais perto da minha fonte de fornecimento? O que é melhor? É uma regra? É subjetivo? Varia de empresa para empresa? Né? Provavelmente a gente vai ver isso no decorrer da próxima aula na semana que vem. Ok? Pessoal, papel estratégico da produção. Produção tem função estratégica, tem importância estratégica e vocês não sabem como. Para que a produção consiga entender qual é o seu papel, qual a sua importância e a sua contribuição, ou melhor, como ela deve contribuir para a organização, ela deve responder 2 perguntinhas. Perguntinhas básicas, muito fáceis. Que papel se espera que essa função produção desempenhe dentro da empresa? O que estamos esperando dessa função produção? Né? O que a gente espera dela? E segundo, lembra dos 5 objetivos de desempenho que eu acabei de comentar? Quais são ou quais os objetivos de desempenho específicos utilizados pela empresa para avaliar a contribuição da produção em suas aspirações estratégicas? A gente vai ter que fazer uma análise perfeita de quais são os objetivos de desempenho mais importantes da organização e quais são as prioridades para essa função, para esse processo, o que ele tem que buscar. Ok? O grande desafio, né, do gerente de produção, né, das pessoas envolvidas na produção, não é melhorar as operações produtivas. É como transformar a minha eficácia operacional, né, transformar a minha função produção e fazer com que ela me traga vantagem competitiva. Ou seja, o que ela precisa fazer para que eu seja melhor do que os meus concorrentes? Nem sempre eu vou conseguir, mas ela tem que o quê? Ter o melhor desempenho possível, estar alinhada às minhas estratégias de produção. A eficácia operacional e a boa estratégia são fundamentais para qualquer tipo de negócio. E qual é o principal ponto de partida
se eu quero realmente desenvolver, né, e focar na contribuição dessa função produção. Analisar quais são as condições que eu tenho hoje e determinar um planejamento para as futuras previsões ou determinar quais são os objetivos que eu quero atender lá na frente. Não é fácil, pessoal. Alguns fatores que afetam as condições globais atuais. Estamos num mercado onde a realidade da competição global é uma coisa factível, né? Tá aí para todo mundo ver. Mas isso tudo a gente vai retomar essa unidade 2 a partir da semana que vem, às 19 horas. Se não deixem de ler os 2 textos. Conto mais uma vez com a participação. Agradeço todas as participações. Estou feliz demais com todas as participações. Pessoal, muito obrigado. Boa semana e até segunda que vem.